Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hipertrofia Integrada e essa será uma aulinha básica sobre sistema imunológico e exercício resistido. Então imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho um castelo de Grayskull, então todo mundo conhece aqui do He-Man. Esse castelo é protegido por muralhas, então a gente vai fazer essa analogia para a gente entender que a complexidade do sistema imunológico só de uma forma mais simples. Então, toda vez que a gente vai fazer exercício, a gente tem o que a gente chama de injúria. Então, esse castelo ele está em constante ameaça. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui do Homem-Fera que vai tentar destruir esse castelo. Então, o Homem-Fera, nesse exemplo aqui como exercício, que a gente conhece como injúria muscular, ele vai chamar um amigo conhecido como esqueleto, que são os neutrófilos. Então, eles vão gerar a primeira onda de ataque ao castelo. Nesse caso, o castelo está protegido por muralhas. Então aqui eu teria a musculatura esquelética e aqui, em volta da musculatura esquelética, eu teria a bicamada lipídica. Então os neutrófilos aqui o esqueleto vai começar a atacar para tentar adentrar a esse castelo e após muita insistência, ele vai conseguir fazer uma fissura ou pequenas fissuras nessa membrana, e ele vai adentrar ao castelo. Chegando aqui dentro, esqueleto, nesse caso representado pelos neutrófilos, eles vão perceber que sozinho não vão conseguir destruir todo o castelo, e aí eles convidam uma amiga muito poderosa, que é a maligna, e aí nesse caso representado pelos macrófagos do tipo 1. Então, como já foi aberto aqui uma fissura na membrana, os macrófagos conseguem entrar, então a maligna consegue entrar no castelo, e agora a maligna consegue causar vários problemas. Ou seja, a maligna aqui nesse caso, ela vai gerar a lise, a quebra. Então lembra que a terminologia lise significa quebra ou significa hidrólise. Então glicólise, lipólise, ou seja, tudo termina com quebra, com separação. Então ela vai gerar aqui nesse caso quebra ou inflamação do tecido muscular. Então a gente vai ter várias consequências. Indução do processo inflamatório, produção de espécies reativas de oxigênio e em alguns casos de hidrogênio, ácido hipocloroso, radical hidroxil. Então isso de forma crônica pode desencadear um processo inflamatório extremamente vigoroso. E aí o castelo ele precisa de defesas, e ele tem estratégias de defesa, ou seja, o músculo, tanto na própria membrana como no próprio castelo, no próprio músculo, ele tem estratégias de defesa para tentar combater a entrada desses invasores. E aí ele vai chamar a primeira linha de defesa, uma linha que estava quietinha ali no canto. E nesse caso a linha de defesa são os macrófagos tipo 2, que nesse caso aqui é o pacato. Então o pacato é o gato guerreiro. Só que o pacato aqui do lado de fora da célula, ele não tem muito poder. Só que quando ele adentra na célula, pela fissura, né, que os neutrófilos já fizeram anteriormente, induzido pela injúria, ele se transforma aqui no gato guerreiro. E esse gato guerreiro vai fazer um processo conhecido como fagocitose. Ou seja, ele vai começar a limpar toda essa galera aqui, então o esqueleto, os neutrófilos, aqui a maligna representada como macrófago, então para tentar limpar o castelo desses invasores. Só que os macrófagos aqui não conseguem fazer isso. Então esse processo a gente chama de regeneração. Então eu vou tentar melhorar a minha musculatura esquelética ou tentar reparar o que foi danificado aqui pelas células do sistema imunológico. Então, essa primeira limpeza a gente chama de fagocitose. E aí os macrófagos do tipo 2, eles vão pedir ajuda, nesse caso, a um grupo específico de células que estão dormentes. Então, olha aqui o arbusto. Quem que está adormecido aqui por trás do arbusto? Ele, o He-Man. E nesse caso a gente chama de células quiescentes. O que significa quiescência? Ou quiescente, significa o que está dormente, o que está adormecido. E nesse caso, quando eles são ativados ou quando eles são solicitados, nós temos as células satélites, que vão, nesse caso agora, reparar o dano feito pelos macrófagos do tipo 1 e pelos neutrófagos, deixando a estrutura e o castelo totalmente reparado, a fim de receber
um novo aqui estresse, uma nova injúria de qualquer agente estressor que venha tentar atacar o meu castelo ou as minhas muralhas. Então, com essa representação esquemática aqui da brincadeira do He-Man, a gente percebe uma coisa, que eu tenho a injúria mecânica, então o exercício, nesse caso, principalmente as ações excêntricas, e aí é momento para outro vídeo a gente comentar isso, vão induzir esse processo de injúria mecânica no local. Depois nós vamos ter um processo de reparação, ou seja, os próprios macrófagos aqui do tipo 2, eles vão fazer essa reparação de tecido. Posteriormente nós temos a regeneração dessa estrutura, feita principalmente pelas células satélites e por algumas células do sistema imunológico. Posterior a isso, nós temos aumento da síntese proteica e, cronicamente, podemos ter a tão famosa e sonhada hipertrofia. Então veja que são eventos que acontecem de maneira distinta e é um processo em cascata. E aqui é importante deixar claro que aumentar síntese proteica não significa necessariamente gerar hipertrofia. E aí em outro momento a gente vai discutir que às vezes quando eu tenho uma grande destruição desse castelo, eu tenho uma baixa hipertrofia muscular, apesar de existir uma alta quantidade na síntese proteica, apesar de existir aumento na síntese proteica. Então, se você quiser entender isso em maiores detalhes, aqui eu tenho uma referência de Tidball, um autor bastante conhecido, que eu não falo de sistema imunológico e exercício, para você entender todos esses detalhes com mais profundidades. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí o que você achou desse vídeo, curte aí e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E não esqueça, só os livros salvam.